Bom dia pessoal. Então, a gente vai dar continuidade da aula sobre checagem de tipos. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre sistema de tipos, né? Então, para explicar o que é um sistema de tipos, primeiro preciso definir mais claramente o que é um tipo, né? Um tipo de dados, certo? Então, vocês já escutaram, já vem usando esse termo há tempos, caso você, particularmente se você estiver utilizando uma linguagem com sistema de tipos estáticos, né, como C, como Java, tá certo? Um tipo nada mais é do que uma categorização, um agrupamento de valores, né? Então, aqueles valores que ocorrem durante, né, que fazem parte do estado de um programa em execução, né? Aqueles, né, valores, eles se agrupam, né? Então, tem valores com determinadas características, né? Então, por exemplo, né, valores de ponto flutuante, né, que tem tipo desses valores, a gente diz que é um tipo de ponto flutuante, que tem, né, uma parte decimal, uma parte fracionária, certo? E tem outros tipos de dados também, por exemplo, tipos de dados estruturados, não são escalares, como, né, um tipo de dados flutuante, né, um tipo de dados ponto flutuante, né, um float, né, ou um inteiro, né? Então, um tipo de dado estruturado é como um array, por exemplo, né, que ele agrega outros valores, certo? Então, neste exemplo aí, a gente tem um exemplo de uma variável, salário, certo? Salary, né, que o tipo dela é float. Isso significa que ela só pode armazenar isso, né, durante a execução do programa, né, valores do tipo float. Então, isso restringe a maneira com que, né, o programador pode utilizar essa variável dentro do programa. Então, adiciona disciplina ao uso dessa variável dentro do programa. Então, né, o tipo serve para isso, para apoiar, né, a construção, né, de programas de uma forma mais, né, disciplinada, certo? Para dar apoio, para dar mais recurso ao compilador, para dar informação ao programador, caso, né, haja um desvio na maneira, né, adequada de se utilizar aquela variável, né? Então, você pode imaginar aí, olha, o float pode ser passado também como parâmetro. Então, se você não passasse uma variável para a função turn, que espera um float como parâmetro, passasse um outro tipo, reclamaria, certo? Então, um sistema de tipos, né, serve para definir essas regras. Um checador de tipos serve para verificar se essas regras são respeitadas. Um tipo nada mais é, né, do que, né, uma definição, né, de um grupo de valores e as operações que são permitidas sobre os elementos daquele conjunto, certo? Né? Na terceira caixinha aí a gente vê um outro exemplo, né? Um exemplo né, de tipos, né, de tipos estruturados, né, e o conceito de subtipo, né, um conceito mais relacionado à herança, à linguagem orientadas a objetos. Então, você já teve algum tipo de exposição, eu imagino que sim, certo? Então, né, esse é um exemplo que ele ilustra que, olha, né, você pode atribuir a uma variável figura, né, qualquer objeto, né, que seja uma figura, né, ou qualquer, a gente diz, subtipo de figura, certo? É um tipo especial de figura. Círculo é um tipo especial de figura, certo?
né? Então, certamente a definição de círculo teria lá uma relação de herança para figura, certo? E, portanto, você pode fazer essa atribuição, certo? Então, essa regra de subtipo, isso faz parte do sistema de tipos, entendeu? Da mesma maneira, né, que a regra que a gente colocou acima, na segunda caixinha, de que, olha, se você tem um tipo de dados que é o ponto flutuante, que é o parâmetro, teu parâmetro da tua função de ponto flutuante, não está certo você passar algo que não pode ser atribuído, tá, àquele parâmetro, né? Aí você pode perguntar, mas o que é que poderia, nesse caso aí, ser atribuído a um parâmetro? Olha, né, se você tiver um float, tudo bem, você pode passar ali como parâmetro. E se você tiver um int, será que pode? Olha, pode, mas o tipo é diferente, certo? Então, o compilador, tipicamente, o que ele faz nesse caso é fazer, né, uma coerção automática de tipos. Ele converte automaticamente o tipo inteiro para o tipo de grease, né? Desculpa, para o tipo float. Aí por que isso é possível? Porque não haveria perda de informação, entendeu? Toda informação que está incorporada no inteiro pode ser transferida, né, para o mesmo espaço de armazenamento que cabe a um float e não haver perda de informação nenhuma. Já se você tivesse um double, né, que tem, né, que ocupa um espaço, né, maior de memória, pode ser que você perca informação. Então, vai ter um double né, que ocupa muito espaço, né, de todo o espaço, sei lá, uma boa parte do espaço reservado a ele. E quando você vai, né, atribuir a variável degrees, né, o parâmetro degrees na chamada da função, você teria perda. Então, nesse caso, quando é né, uma passagem de parâmetro de um double para um float, né, ou uma atribuição de um double para um float, você precisa, né, que o programador indique que é aquilo que ele quer fazer. É aí que entra aquela noção de casting, tá certo? Casting, né? Então, você precisa colocar, né, fazer aquela transformação de tipo manual, tá certo? Então, o programador explicitamente indica o que ele quer. Em resumo, gente, só para recapitular, um tipo de dados é um conjunto, um tipo representa, define um conjunto de valores e as operações são permitidas sobre aqueles valores, certo? O objetivo disso é disciplinar a programação. Então, tipos de dados, tá certo? Permite você disciplinar a programação. Olha, né? O sistema de tipos são aquelas regras que precisam ser respeitadas, né? Para que a programação faça sentido, entendeu? Para que as transformações de estado façam sentido, certo? Então, aqui eu dei algumas regras. Então, por exemplo, se você tem uma função que tem um tipo de ponto flutuante, você espera passar um valor compatível com aquele tipo de dados, né? Se você tem, né, um tipo de dados que é do tipo figura, né, uma classe, é um tipo de dados estruturado, você espera atribuir àquela variável figura qualquer subtipo de figura. E assim vai. Tem inúmeras regras de tipos, tá certo? Então, você tem tipos, você tem regras de tipos, são associadas a esse tipo, né? Esse conjunto de regras de tipo, ele define o que a gente chama de um sistema de tipos, né? São as regras, pensa na Constituição, entendeu? Né? São um conjunto de regras que precisam ser respeitadas para que o seu programa seja executado de maneira consistente. Tá? E checagem de tipos? Olha, checagem de tipos aí já varia.
Porque você pode ter uma checagem de tipo de estática ou pode ter uma checagem de tipo dinâmica, depende da tua linguagem de programação, certo? Se você tiver uma linguagem estática, de tipos estáticos, certo? Onde a checagem é feita estaticamente, certo? Você vai, né, o compilador vai, né, verificar aquilo ali para você, certo? E durante a fase de, que é o que a gente está discutindo agora, certo? Durante a etapa de análise semântica, de checagem de tipos, depois da etapa de análise sintática ali, né, passou aquela informação para um analisador semântico, aquilo ali vai ser verificado, um erro de tipo vai ser emitido se alguma inconsistência for observada, tá certo? Enfim, pessoal, então, como eu falei, um sistema de tipos é uma coleção de regras que limitam, né, que disciplinam a forma de se escrever código, certo? Uma violação dessa regra, a gente diz que é um erro de tipo, tá certo? Então, aqui, olha, uma variável figura, fig, desculpa, ela precisa respeitar todas as regras associadas a uma figura, né? Então, existe essa regra de tipo, onde a atribuição, né? A atribuição para uma variável que tem um tipo T qualquer, só deve acontecer, né, se, né, o que estiver sendo atribuído, né, for o subtipo da variável que vai receber aquela atribuição, certo? Nesse caso, a variável, o tipo, a gente diz que o tipo estático, tá certo? De fig, né? O tipo que fig foi declarado, fig, porque nesse exemplo aí a gente tem uma definição da variável, tá certo? Uma declaração da variável com associada a um tipo, certo? Então, esse é o tipo estático da variável fig, né? Ela vai receber uma atribuição de circle, certo? A partir daquele momento, durante a execução, a gente pode dizer que olha, o tipo dinâmico de fig, certo? De fig vai ser circle, porque é o que ela está armazenando, tá certo? Mas se a gente perguntar em qualquer momento qual é o tipo estático, a gente precisa recorrer à declaração de fig, tá certo? Então, né, o que vai ser atribuído a FIG naquela inicialização ali, tá certo? Precisa ser um subtipo de figure, né? Enfim, pessoal. Então, aqui alguns conceitos, tá certo? Tipos escalares e derivados. Então, tipos escalares, né, admite apenas um elemento, então, por exemplo, um inteiro, tá certo? Né, um inteiro, um ponto flutuante, tá certo? Então, tudo isso aí são tipos escalares, tá certo? E um tipo, né, não escalar, um tipo derivado, é uma composição disso aí, tá certo? Então, aqui tem alguns exemplos que a gente chama de expressões de tipo, né? Porque, na verdade, né, você está construindo, compondo, existe uma linguagem por trás disso aí para você definir o próprio tipo, tá? Certo? De vários casos diferentes, né? Então, por exemplo, para um array, isso aqui é uma expressão de tipo de um array, certo? Então, você pode imaginar, tem várias maneiras de se fazer isso aí. Então, array, colchetes, aí um número e depois dois pontos, o outro, isso é uma notação Pascal aqui, certo? Of integer, certo? Ponteiro, não, você bota o chapéuzinho, né? E o tipo de dados, nesse caso, né, um fabricado aí, chama-se row, certo? Um produto cartesiano, tá certo? Nesse caso é um par, mas poderia ser triplas, só colocar mais um X aí, certo? Quádruplas e etc e tal. Certo? Um produto cartesiano, certo? De dois tipos, certo? Então, isso, basicamente, você tem isso ali para funções, né? Quando você tem múltiplos parâmetros, certo? Ali é o tipo da função, né, dos parâmetros, da lista de parâmetros, é esse produto cartesiano, certo? Certo? Então, T1, X, T2. Então, a função, certo? Você tem aí o domínio e o codomínio, né? Um tipo, né? O lado que tem do lado esquerdo aí você tem integer para integer, né? Esse produto cartesiano, né? E essa setinha aí que é um símbolo especial para representar
funções, tá certo? Para integer, né? Então, um par de inteiros para inteiro, certo? Então, o tipo registro, certo? Um Pascal, tipicamente, você escreveria desse jeito, né? Começa com record, termina com end, é um tipo estruturado, tem o endereço vai ser um integer, nesse caso, não sei porquê, mas em um lexema que vai ser um array de caracteres. Então só para vocês lembrarem, tem tipos escalares e tem tipos não escalares, ou também chamados de tipos derivados. Falando de regras aqui de tipos, tipicamente, pessoal, essas regras de tipos são descritas de maneira informal, tá certo? A gente pode também tentar formalizar, e a gente vai, tá certo? Daqui a pouco, certo? Tentando concatenar conceito que a gente já viu anteriormente, né? Com o conceito que a gente está vendo agora, tá certo? Mas, se vocês forem pegar na prática mesmo, a maioria das vezes, essas regras de tipo estão documentadas em um manual da linguagem, tá certo? Ou na especificação, né, da linguagem, tá certo? Então, por exemplo, em Pascal você poderia encontrar, isso realmente foi tirado de lá, certo? Se os dois operandos do operador aritmético de adição, subtração e multiplicação são do tipo inteiro, então o resultado da operação aritmética vai ser também inteiro, certo? Já de C, certo? O resultado do operador unário AND é um ponteiro para, seja lá qual for o tipo que vem à direita, tá certo? Desse operador, tá certo? Se o tipo do operando, né, o que aparece do lado direito, for T, por exemplo, o tipo do resultado vai ser ponteiro de T, certo? Então, se você tiver AND, né, e uma variável que é do tipo inteira, por exemplo, pode ser qualquer expressão isso aqui, mas uma variável do tipo inteiro, né, o tipo do todo aqui vai ser ponteiro de inteiro, tá certo? É basicamente esse tipo de coisa que você vai encontrar. Então, são definições informais em linguagem natural, tá bom? Agora, vamos ver o sistema de tipos, né, de maneira mais, como é que eu posso dizer, mais, mais formal, tá certo? Como descrever um sistema de tipo de maneira mais precisa, mais rigorosa, tá certo? Então, só lembrando aqui, o que é que a gente vai fazer aqui, tá certo, pessoal? Então, primeiro a gente vai mostrar a gramática de uma linguagem, uma gramática, uma BNF, que vocês estão vendo aí, como a gente já viu várias, tá certo? Então, essa é uma BNF para uma linguagem super simples, certo? Então, o programa é uma declaração seguida de uma expressão. Então, P para um programa, D para declaração e E para expressão. Uma declaração é uma lista de declarações, certo? E onde cada declaração é um ID, um identificador, tá certo? Isso você pode abstrair aí a definição de identificadores, é por isso que está em negrito, isso faz parte de uma definição das expressões regulares, então pensa aí identificadores do Pascal, de Java e tudo mais, certo? 2 pontos e um tipo, certo? T. E o tipo T está aí na terceira linha, pode ser essas 4 possibilidades. 2 tipos escalares e 2 tipos derivados, não escalares, certo? Então, o tipo escalar caractere, o tipo escalar inteiro. O tipo derivado, aí você já vê essa noção do tipo recursivo. Veja que tem um T aí na definição de array, tá certo? O tipo array. Isso é um tipo recursivo. Porque você pode ter um array de array, você pode ter um array de inteiro, que a gente já definiu, tá certo? E assim vai, tá bom? De qualquer coisa. O T pode ser qualquer coisa. O of T pode ser qualquer coisa. E o número é um número que diz, né, o número de elementos que vai ter naquele array, tá bom? Certo? Então, array num, que faz parte das nossas definições, né, de expressões regulares, certo? Que está em negrito aí, são símbolos terminais dessa gramática.
E assim vai. Em resumo, tá certo? A gente tem uma gramática, uma BNF para uma gramática super simples. Aí embaixo aí tem um exemplo de um programa, tá certo? Dentro daquela gramática, tá certo? Você vai ter uma declaração key, dois pontos integer, seguido de uma expressão key mod 1999. Tá bom? Enfim, gente, então, a partir daqui, a gente vê algo um pouquinho diferente. Então, do lado esquerdo é a mesma gramática que a gente tinha antes. A gente só tirou barra e quebrou isso em linhas diferentes para facilitar a explicação. Do lado direito, vocês observam aí um conceito que a gente já tinha visto anteriormente, tá certo? Que é, né, de gramática de atributos. Então, lembrem o que a gente já falou, tá certo? Então, gramática de atributos, né, são gramáticas que têm regras semânticas. Não é uma gramática como outro qualquer, né? Do lado direito de cada produção, você vai ter regras semânticas que definem como calcular um determinado atributo. E a gente pode ter gramática de atributos sintetizados e herdados. Enfim, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vão para a aula anterior, certo? Neste caso aqui, a gente vai usar a gramática de atributos para definir um sistema de tipos. E se a gente implementar isso, a gente vai ter um checador de tipos. Basicamente assim. Então, isso é uma maneira de a gente descrever, né, as regras de tipo de uma determinada linguagem. Vamos ver o que está acontecendo aqui nesses casos mais básicos, tá certo? Então, no primeiro caso, nesses dois primeiros casos, a gente não tem nada, não precisa fazer nada, mas logo no terceiro a gente diz o seguinte: olha, se aparecer uma situação como essa aqui, lembre-se, coloque no dicionário, pensa dessa maneira, tá certo? Que o tipo associado a ID é o tipo de T, seja lá ele qual for, tá certo? O tipo de T, na verdade, é só uma letra para descrever o símbolo não terminal da gramática, né? Então, o tipo de fato, tá certo? Está armazenado no atributo chamado type. Então, vá lá em t.type, é ali que está o tipo associado de T, tá certo? E armazene aquele tipo no dicionário, tá certo? Na posição de ID, tá certo? Então, id.entry, tá certo? Mas esse entry aí não é muito relevante. O nome do atributo de fato que a gente está calculando aqui se chama type, tá certo? Então, se você encontrar, né, vamos para os próximos casos, tá certo? Então, se você encontrar, se o tipo, né, de T for char, se char for o tipo, tá certo? Né, armazene ou lembre-se, associe char ao tipo, né, ao atributo type de T. E assim vai para inteiro a mesma coisa, tá certo? Né? O caso recursivo é um caso um pouquinho só mais sofisticado, que a gente definiu aí esse elemento aí para descrever o tipo array, tá certo? Né, esse caso aí, né, como se fosse uma função, né? Array, né, 1 até num val, né, o número de elementos, né? E o tipo disso aí é t1.type. Então, se for um array of integer, tá certo? O que vai estar armazenado em t.type, tá certo? Vai ser integer. Então, só lembrando que, né, a gente usa esse número em t1, né? Como vocês estão vendo, t1, só para diferenciar a ocorrência, a primeira ocorrência que de t, que apareceu do lado esquerdo, da segunda ocorrência de t, né, que apareceu do lado direito da produção, tá certo? Da mesma maneira, a gente né, tem essa função aí, ou esse tipo de dados pointer aí, para representar um ponteiro de qualquer coisa, tá certo? E assim vai, tá certo, pessoal? Né? Agora, expressões, a coisa vai começando a ficar mais interessante, certo? Se for um literal, a gente não tem o que fazer, só lembrar que o tipo da expressão é char, porque é constante ali, certo? Se for um inteiro, tá certo? O tipo da expressão vai ser inteiro, né? Se for um ID,
a gente vai na tabela de símbolos, certo? Só lembrando que a gente já teve uma declaração, vocês voltarem aí, né? A gente armazenou, tá certo, gente? A gente armazenou na tabela de símbolos aqui, né? Que o tipo associado a ID era o tipo que a gente inferiu de ter a partir dessas regras aqui. A gente inferiu o tipo de T a partir dessas regras. Vai ter um atributo associado a type, né? Nesse símbolo aqui, e a gente armazena o valor daquele atributo no identificador ID. Então, vá na tabela de símbolos, recupere o que tiver armazenado em ID e o tipo da expressão vai ser aquele tipo. Enfim, então até aqui, tudo muito bom, tudo muito bem, tá certo? Então, a coisa começa a ficar mais legal, mais interessante, né, a partir de agora, que a gente tem regras de tudo um pouco mais elaboradas, certo? Então, o caso de E mod L diz o seguinte, olha, você só pode, então, estou falando informalmente aqui para vocês, né, você só pode, né, executar essa operação E mod L, né, diante das seguintes, né, da seguinte situação. Né, tanto o primeiro como o segundo argumento operando do mod precisam ser do tipo integer, certo? Se forem, tudo bem, e o tipo resultante vai ser integer. Caso contrário, vai ser um erro de tipo. E é exatamente isso que acontece aqui. Olha só, né? Se, né, o tipo associado a E, que a gente já calculou de acordo com essas regras aqui, tá certo? For integer, e esse tipo aqui for integer, tudo bem, o tipo de tudo, ou seja, o tipo que você vai armazenar em e.type aqui, vai ser integer, tá certo? O que você vai armazenar em e.type aqui vai ser integer. Caso contrário, vai ser um erro de tipo, e é o objetivo disso tudo, é para a gente conseguir identificar as circunstâncias para levantar o type error, tá certo? Então, tudo isso que a gente fez aqui foi para permitir que a gente, né, adequadamente, corretamente, né, observasse situações como essa aqui, tá certo? E vai aparecer outras, tá certo? Como vocês, né, vão ver ou já viram aí na aula de demonstração, tá certo? Então, vamos ver outros casos, certo? E tem vários casos que você pode imaginar aí do ambiente de vocês, tá certo? A linguagem da preferência de vocês. Né? Um caso como esse aqui, indexação em array, o que é que a gente espera? Então, a primeira coisa é que isso aqui seja um array. A gente não vai indexar em algo que não seja um array, certo? Então, o tipo desse carinha aqui precisa ser um array, tá certo? Um array, certo? Isso aqui, certo? Isso aqui precisa ser um inteiro. Eu vou indexar na posição 0, na posição 2, na posição 1, tá certo? Eu vou indexar, certo? Naquela posição. E o resultado disso aqui tudo, tá certo? Vai ser o tipo do array. Se isso for um array de char, um array de inteiro, um array de string, tá certo? Se isso tudo tiver nos conformes, tá certo? Se isso aqui for um array de alguma coisa, certo? Isso aqui for um inteiro, então o tipo disso aqui, tudinho que vai ser atribuído a o tipo disso aqui, vai ser o tipo daquele array. Caso contrário, o erro de tipo. Então é isso que a gente está definindo aqui, olha, E2, tá certo? É esse carinha aqui. Então esse carinha precisa ser um inteiro, primeiro, certo? Se for, olha para esse carinha aqui. Então, esse carinha vai ser um array de S em T, tá certo? Então vai ser um array, né? E S e T são aqueles dois parâmetros que a gente definiu anteriormente. O S vai ser o tamanho, a dimensão do array, quantos elementos vai caber ali, é que não interessa a gente por enquanto, tá certo? Né? E o T é, de fato, o tipo do array de integer, array de char. Então, se isso aqui tudo for respeitado, o que você vai dizer que vai ser o tipo de E desse carinha aqui, vai ser esse tipo aqui, que é o que está armazenado de fato no array. Ou seja, a gente retorna T, tá certo? Então, se isso aqui tudo for verdade, a gente retorna T. Caso contrário, vai ser um erro de tipo. Olha só, gente, um comentário aqui.
a gente não fez, você pode estar se perguntando, mas professor, né, será que a gente não deveria checar se esse inteiro que está sendo utilizado aqui, né, não está dentro dos limites do array? E a resposta é a seguinte, gente, vê só, né, no caso geral, a resposta é não, esse é um problema indecidível, tá certo? Porque a gente pode passar qualquer coisa aqui. A gente não tem como estaticamente saber se isso aqui vai ser um valor específico para verificar se aquilo ali vai estar dentro dos limites do array. Entendeu? Então, este é um problema. E tem algumas, fora isso, existe, a maioria das linguagens, eu diria, você pode mudar o tipo associado àquele array, entendeu? A dimensão do array. Você pode simplesmente expandir o array. Então, aquilo ali pode variar também. Então, nas duas pontas. Então, tanto esse valor aqui, em princípio, poderia modificar, né, durante a execução do código, como você não tem como garantir, né, que, né, esse carinha aqui que vai ser passado aqui é uma constante, é uma literal, né? Nas situações onde você pode garantir e você sabe qual é aquele array, qual é a dimensão daquele array. Nas situações excepcionais, você pode checar, tá certo? Você pode fazer essa conferência, né, para identificar, olha, com certeza há um erro de tipo aqui, porque você está tentando, você está usando uma constante, uma literal 3, e o teu array só admite duas posições. Então, tu está indexando na posição 3, né? E o índice máximo do array é 1, 0 e 1, né? Dois elementos apenas, certo? Então, numa situação especial, você poderia verificar isso, certo? Por fim, pessoal, aqui, só para concluir aqui, uma outra possibilidade é você tentar fazer a dereferência, né? Tem, né, símbolos diferentes, né? Para representar isso aí, a gente está usando o chapéuzinho do lado direito, uma dereferência para obter o elemento que um determinado ponteiro está fazendo referência, certo? Então, assuma que, nesse caso aqui, precisa ser um ponteiro de alguma coisa. Então, por exemplo, um ponto type, é um ponteiro de T. Então, se você está usando isso aqui, o resultado, o tipo associado a vai ser o tipo T, não mais ponteiro de T. Entendeu, gente? Caso contrário, se isso aqui, não for um ponteiro, é erro de tipo. Tá joia? Então, o nosso sistema de tipos está definido. A gente poderia definir a regra de tipos que a gente quisesse, tá certo? Mas é isso, certo? Então, agora vamos expandir um pouquinho, certo? Eu peço que você faça uma pausa e definam, a gente vai expandir a nossa gramática, e na medida que a gente expande a nossa gramática, a gente vai precisar de novas regras de tipo, tá certo? Então, faça uma pausa aí. A gente tem 3 novos comandos aí, né? S é para statement, né? Para comando. Né? O primeiro é um comando de atribuição, o segundo é um comando de controle, o segundo e o terceiro comando de controle, certo? O segundo é o comando de um if then else, if then, desculpa, né? E o terceiro é um loop, tá certo? Um while loop, tá ok? Então, pausem. Enfim, gente, então aqui está a resposta, tá certo? No caso aqui do comando de atribuição, tá certo? O que a gente vai verificar é se, olha, o tipo de ID e o tipo de E são tipos compatíveis. Então, na verdade, né, eu deveria falar compatível, mas como a gente tem um sistema de tipos limitado, a gente vai verificar identidade, se eles são exatamente o mesmo tipo. A rigor, não é assim que funciona. A gente verifica compatibilidade. Lembra daquela história de figura e circle? Eram tipos compatíveis. Então, círculo é diferente de figura, mas são tipos compatíveis. Eu posso atribuir um círculo a uma figura, entendeu? Então, da mesma maneira, isso poderia acontecer aqui, mas eu não estou fazendo isso no meu sistema de tipos porque eu não tenho capacidade de fazer isso. O meu sistema de tipos é limitado. Então, eu só poderia aqui atribuir figura a figura. Eu não poderia fazer aquela operação que a gente viu lá atrás. Tá certo? Então, como é que eu faço isso? Então, o tipo associado de D está naquele dicionário que a gente já gravou
o tipo de ID. Então, se você declarou uma variável ID, né, e definiu o tipo dela, está lá naquela tabela de símbolos, naquele dicionário. Vá lá e dê um lookup naquele dicionário pelo identificador e compare com o tipo de E, assumindo que você vai inferir o tipo de E, certo? Ele já está armazenado, né, em E aqui. Se forem idênticos, não tem problema nenhum. Então, veja que a gente só executa essa regra semântica aí dessa gramática de atributos, serve apenas para lançar essa seção. Entendeu? É um statement. Um statement não gera um novo atributo. Veja que a gente só está executando essa regra para verificar fazer essa checagem de tipos, tá certo? Né? Vai ser um erro de tipo se forem tipos diferentes. Né? Aqui no caso de if é um caso bastante simples. Se isso aqui não for um tipo booleano, né? Se não for um tipo booleano, tipo associado a e, né? Você não vai conseguir executar esse comando de controle. Lógico, você pode pensar, mas C permite. Não, tudo bem, o sistema de tipo de C é diferente, certo? Ele considera que qualquer coisa que não seja zero, que não seja, né, vai ser true, tá certo? Sei lá, certo? Qualquer coisa, e zero vai representar falso, tá? Então, ele pode ter, mas mesmo nesse caso, ou vai ser um booleano, ou vai ser um inteiro, entendeu? Ou vai ser um inteiro rigorosamente, certo? Porque um bool ele vai ser representado como um zero, tá certo? Certo? O caso de while é idêntico ao caso if, né? Do ponto de vista de um checador de tipos, né? Tudo que interessa é saber se aquela expressão é uma expressão booleana, entendeu? É tudo que interessa. Não me interessa quantas vezes aquilo vai ser executado. A gente está falando do ponto de vista estático. Isso aqui é uma checagem estática, certo? Enfim, gente, então agora, né, mais um exercício. Agora vocês têm uma boa noção. A gente vai estar introduzindo agora um outro estágio já, né? Algo um pouquinho mais avançado, certo? Então agora a gente tem duas novas construções. Veja que não são mais comandos como a gente tinha antes. Agora a gente tem um novo tipo de dados. É o tipo função. Então veja que está em vermelho aí para distinguir a setinha da produção que aparece do lado esquerdo. Então essa setinha dupla para representar um tipo função. Então tem o tipo da esquerda, né, o domínio da função e o codomínio da função. O T que aparece do lado direito, o terceiro T aí na sequência, certo? E embaixo uma expressão para representar chamada de função, certo? É uma expressão, tá certo? Então, você produz um valor, isso aí, tá certo? Tá ok? Então, pausem mais uma vez e tentem definir as regras semânticas para fazer a checagem de tipos, tá bom? Enfim, então é isso que a gente vai ter, certo, gente? Então, o caso da regra semântica para definição do tipo função é muito simples, na verdade, né? A gente tem o t.type, né? Vai ser o t1.type, né? Setinha, né? Para representar é um novo tipo que a gente está tentando lembrar. A gente vai lembrar que o type, né? Daquele, né? De T vai ser T1.type para T2.type. Né? E o caso de uma chamada de função é semelhante ao caso, bastante na verdade, ao caso de indexação em arrays. Tá certo? Então, primeira coisa, a gente vai assumir que isso aqui é uma função. Isso aqui precisa ser uma função. Se eu vou fazer uma chamada de uma função, isso aqui precisa ser uma função. Então, eu tenho que lembrar que essa expressão o tipo dela é um tipo função, certo? Então, é isso que está representando essa condição aqui. E1.type o tipo é do tipo função. Olha aqui, o tipo função é esse tipo aqui que a gente já definiu aqui em cima. É S para T. Então, eu estou definindo S para T, tá certo? É lógico, eu estou abusando um pouco da terminologia, afinal de contas, S e T não estão definidos, tá certo? Certo? Então, assuma que é S e T, tá certo? Certo? Então, é uma função de S em T.
função de S em T. Então, se vocês viram aí ML ou uma linguagem funcional Haskell, então isso são aquelas variáveis de tipo que vocês devem ter visto alfa em beta, tá certo? Não sei se o A em B, né? Dependendo da linguagem, eles usam termos diferentes, mas isso aqui são variáveis de tipo, basicamente, que representam qualquer tipo, né? Você está definindo, é um tipo simbólico, é um nome que você dá que serve para qualquer tipo, é uma variável de tipo, tá certo? Então, nesse caso, você tem duas variáveis de tipo, S e T, que representa qualquer tipo, né? A gente não sabe, certo? Não precisa saber, na verdade, certo? Né? E, evidentemente, que se você está fazendo a chamada de função, certo? O que você está passando para a função tem que casar com o parâmetro da função. Mais uma vez, tá? Deveria ser compatibilidade que a gente tá deveria estar funcionando, usando aqui. Né? Mas, como o nosso sistema de tipos não dá suporte a isso, certo? A gente verifica apenas identidade, tá certo? Então, esse tipo aqui, o tipo de E2, precisa ser o tipo de S, ou seja, precisa ser idêntico a isso aqui, para isso aqui funcionar. Se isso aqui tiver ok, o resultado disso aqui tudinho vai ser alguma coisa do tipo T, que era o tipo que a função retornava, tá certo? Que estava aqui. Então, isso tudo deveria ser o tipo de T. Em outras palavras, isso é muito parecido, pessoal, com a regra de tipos associada à indexação de arrays, tá certo? Caso isso não acontecer, e é isso que a gente estava querendo, né? Para isso que a gente está escrevendo tudo isso, para fazer essa checagem de tipos, vai ser um erro de tipo, tá certo, gente? Então, todo esse aparato aqui é para que a gente tenha condições de capturar certos erros de tipo e, assim, a gente disciplinar, adicionar mais rigor na programação, né? Na programação, de maneira que as pessoas usem adequadamente, né? De maneira consistente os tipos do programa, tá bom? Enfim, pessoal, então a gente tem uma demonstração, né? Vocês têm disponível isso aí, né? Está disponível em vídeo isso aí, né? Sobre a construção, né, de um checador de tipos através de visitors, onde basicamente a gente coloca isso aí, tudo isso aí em prática. A gente tem no nosso repositório, né, essa demo, certo? O código relativo a isso, e também tem uma demonstração que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então é isso, certo? A gente encerra por aqui, tá bom?